Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Eu quero aqui aproveitar e agradecer o trabalho extraordinário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Amparo, sob o comando do secretário Paulo Fernandes. Ele, juntamente com o SEBRAE, uma parceria espetacular com o SEBRAE, estão aplicando um treinamento, uma palestra, um trabalho com os servidores da Prefeitura de Amparo, que atua diretamente na inteligência emocional nas tomadas de decisões diárias dos servidores. Esse trabalho ele é extremamente importante com o SEBRAE, junto com a Prefeitura, com a Secretaria do Paulo Fernandes, porque ele é gratuito e traz um benefício extraordinário para os nossos servidores. É, sem dúvida nenhuma, uma prioridade do nosso governo a valorização, a capacitação e cuidar dos nossos servidores da Prefeitura de Amparo. Olá, meu nome é Gislaine Bueno, sou agente SEBRAE aqui em Amparo. O SEBRAE de Amparo está na rua Gustavo de Souza, número 27, e nós estamos agora com um evento para os funcionários da Prefeitura de Amparo, Inteligência Emocional. E ao meu lado está a Mônica, consultora do SEBRAE, que vai falar um pouquinho mais da palestra para vocês. Olá pessoal, primeiramente agradecer a sua presença e agradecer toda essa parceria com a Prefeitura, que mais uma ação, né? Estamos juntas, pensando sempre em prol aí do funcionário e na melhoria contínua aqui da população de Amparo. Então eu agradeço a oportunidade e quem vai ministrar a palestra é a nossa grande consultora do SEBRAE, a Cláudia de Mouro, ela é de gestão de pessoas. Espero que vocês aproveitem e qualquer dúvida, sempre estaremos à disposição de vocês, é só consultar o posto. Obrigada. Olá, estamos aqui hoje com esse conteúdo importantíssimo que é a inteligência emocional. Como utilizar suas competências para atingir resultados, tanto resultados pessoais quanto resultados profissionais. Meu nome é Cláudia, sou consultora do SEBRAE em Campinas e a ideia hoje é trazer informações sobre inteligência emocional para vocês e não só de forma teórica, mas de forma prática também. Se a gente partir do princípio que o mundo mudou, como é que a gente vai continuar fazendo da mesma maneira que a gente sempre fazia todas as coisas? Né? Muitas vezes essas mudanças começam em nós. Né? Por isso, trabalhar então a inteligência emocional. O que a gente está vendo hoje é um novo cenário, onde a gente está tendo que repensar os modelos de trabalho para que eles respondam de forma mais rápida, né, às necessidades e às expectativas da comunidade, das pessoas. E não só isso, né, mexendo aí, inclusive, com novas rotinas. Tudo mudou, né, de forma radical aí os hábitos que a gente tem, ou que a gente tinha, tornando muitas vezes muitos serviços e produtos incompatíveis a esse momento atual, a esse cenário atual. As habilidades sociais, hoje, elas são importantes, porque a gente precisa desenvolver a empatia, a nossa comunicação, e a colaboração é o que faz mais necessário nesse momento. Então, como trabalhar todas essas questões se o cenário mudou? A gente vai ter sim que repensar os modelos, vai ter que melhorar, né, trazer novas rotinas e desenvolver em nós, para que tudo isso ocorra da melhor forma possível, as nossas habilidades sociais. Só que para isso, a gente vai precisar colaborar. Então a gente diz aqui, colaborar para evoluir. Só vamos conseguir evoluir se houver colaboração, porque sozinho a gente não faz nada. E a gente está vendo isso dentro das empresas, né, o tempo todo aí. Toda empresa hoje tem pelo menos 4 áreas que funcionam como se fossem engrenagens. Então, nós temos lá a área comercial, a área de pessoas, operações e finanças. Então, colaboração em que sentido? Não adianta a gente ter uma boa divulgação se não tiver quem atenda os clientes. Não adianta a gente ter uma boa divulgação, ter quem atenda, ter processos, se a gente não tem capital de giro para manter toda essa engrenagem e essa estrutura funcionando. Então a gente começa a ver que a colaboração, ela precisa existir a partir das empresas. Só que isso parte de quem? Das pessoas. Né? E esse novo cenário, ele também mostra várias questões.
onde a gente está falando do desemprego, que aumentou. A gente está mostrando a importância da questão da proteção e da segurança. E não só com os protocolos, mas sim com a questão da humanização. A necessidade de olhar o outro. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente trabalhar em nós essa questão da inteligência emocional. Então, falando de todas essas mudanças que a gente está vendo nesse novo momento aí, como é que a gente está vivendo na era do imprevisível? Estamos vivendo com incertezas, com fragilidades, com ansiedades? Eu vou falar por mim. Eu acredito que sim. Vocês acham que as emoções de vocês estão refletindo diretamente no seu trabalho, no seu dia a dia? Mesmo dentro da sua casa? Essas emoções, elas refletem em tudo isso? Respondendo mais uma vez por mim, sim, né? Não tem como não, né, gente? E como trabalhar isso? Fazendo a gestão da emoção. E como é que eu faço isso? Como é que funciona isso? Como é que eu trabalho, né? A gente tem que partir do princípio que por trás de tudo tem pessoas com emoções. Então, dentro de um espaço, seja dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, ou dentro de algum serviço que nós vamos utilizar, tem ali pessoas com medo, pessoas alegres, pessoas tristes, alguns com raiva, outros com nojo. Então, tudo isso são emoções, que quando a gente fala de pessoas, não tem como a gente deixar isso de lado, né? Tudo vai depender do momento que cada pessoa está vivendo. Então, vamos refletir um pouquinho mais? Como andam as suas emoções? E com isso, como anda a sua inteligência emocional, esse equilíbrio todo, diante de todas as situações que a gente vive nesse momento? Vamos trabalhar um pouco o que é inteligência emocional? Então, aqui, um pequeno resumo, né? A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros e fazer com que essas emoções que estão dentro de nós nos ajudem a gerir tudo isso. Então, a gente vai precisar gerir as nossas emoções, né? Primeiro conhecer os nossos sentimentos para a gente conseguir controlar e gerir as nossas emoções. Porque só assim a gente vai conseguir trabalhar melhor os nossos relacionamentos. E como é que eu faço isso? A gente parte do princípio que a gente tem que trabalhar os componentes da inteligência emocional. Então vamos lá, quais são eles? Autoconsciência, autogestão, autorresponsabilidade, são os 3 primeiros. Quando a gente fala auto, isso depende de nós. E aí então nós temos empatia e habilidades sociais, que é aquilo que vai impactar no outro. Como é que a gente trabalha tudo isso e o que é cada componente desse? Então, o que é a autoconsciência? Primeiro passo, é a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas próprias emoções. Então, como é que está a sua inteligência emocional? Como é que você está? Primeiro, conheça você. Porque se você se conhecer, você vai conseguir identificar o outro e também respeitar o outro. Como é que eu estou? O que eu estou escolhendo? Quais são as minhas emoções e os meus sentimentos? Então, esse é o primeiro passo. Depois nós vamos ter que trabalhar a autogestão. O que é a autogestão, gente? É conseguir lidar com as nossas próprias emoções. Então, mais do que conhecer as nossas emoções, a gente vai precisar aprender a lidar com elas. E como é que a gente faz isso? Então, eu vou começar a trazer um pouquinho a prática aqui para vocês. Tem 3 pontos que a gente precisa se dar conta. O primeiro deles, qual o tamanho do seu pavio? Ou seja, quanto tempo você demora para perder o controle? Pensem aí. Qual que é o tamanho do pavio de vocês? Ele é bem pequenininho ou ele é bem grande? Qual que é a profundidade dessa emoção? O quão fundo você vai em um problema? Porque às vezes a gente vai tão fundo naquele problema que a gente acaba perdendo o foco. Que é qual? Trazer a solução para ele. Então, sabe quando a gente às vezes discute com alguém e quando você para pensar, você fala, nossa, será que eu exagerei? É mais ou menos por aí.
E quanto tempo depois você demora para se reorganizar e voltar para o seu equilíbrio? O fato é, quanto mais fundo a gente se aprofunda nessa emoção, menos a gente vai conseguir enxergar a solução disso e depois a gente vai demorar mais ainda para se reorganizar e para voltar para o nosso equilíbrio, para o nosso prumo. Uma outra questão, um outro componente é a autorresponsabilidade, que é a capacidade da gente ler o contexto, saber o que é seu e o que é do outro. Então, olha, entender as nossas emoções, saber controlar essas emoções, e o terceiro componente aqui é saber o que é meu e o que é do outro. Não adianta eu só entender como eu reajo, se eu não souber até onde eu posso ir. Então, a autorresponsabilidade é até onde eu posso ir. Eu estou fazendo a minha parte? Então, eu preciso saber até onde eu posso estar. Ou a partir do momento que eu estou invadindo o lado do outro, né? Será que eu não estou indo além do que eu poderia ir? Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. O quarto componente é a empatia, que é a capacidade que a gente tem de enxergar situações pela perspectiva do outro. Então, é muito comum a gente falar que a empatia é se colocar no lugar do outro, e na verdade não é. Né? É entender o outro, entender como o outro se percebe, como o outro se avalia, né? Como o outro é. As realidades hoje, elas são muito diferentes, né? As vidas são diferentes, tudo é diferente. Como a gente quer que o outro pense como a gente, se ele viveu em meios diferentes, em famílias diferentes, se ele teve educação diferente, se a perspectiva dele é tão diferente em relação à minha? Então, essa figura do lado aqui, com os números, ela mostra exatamente isso. Qual é a minha perspectiva aí? Quando a gente olha esse número, é 9 ou é 6? Depende muito da minha perspectiva. A minha perspectiva pode ser totalmente diferente do outro. E eu preciso respeitar isso. Porque as pessoas são diferentes, viveram em mundos diferentes, né? Tem coisas nas suas bagagens, né, de vida que são diferentes. Então não dá para querer que seja tudo igual. E o que nos mostra isso de uma maneira muito clara são as gerações. As pessoas são diferentes, elas viveram em épocas diferentes, com necessidades diferentes, né? Elas não vão ser iguais. O que a gente precisa é entender que as pessoas são diferentes e que a gente precisa aproveitar o que cada uma delas tem de melhor. E mais ainda, respeitar o jeito dela, né, de agir e de reagir a alguma questão, a alguma coisa que aconteça. A gente precisa saber respeitar isso. Mais do que isso, tem aí o outro componente, que são as habilidades sociais, que está totalmente ligado à interação social. Como assim, Cláudia? Então, a habilidade social é um conjunto de capacidade que está envolvida a essa interação e que está muito ligada à comunicação. O que a gente sabe é que as pessoas, elas são socialmente hábeis e elas são exímias em se trabalhar em equipe. E como é que a gente trabalha tudo isso? Né? O que eu sei hoje é que as pessoas precisam se comunicar, precisam se relacionar. E será que eu consigo fazer isso? Vamos entender um pouquinho você? Vamos fazer a sua SWOT pessoal? Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir aí em 4. Esse quadrante em 4, vamos dizer assim, né? Em 4 partes. Onde o primeiro quadrante são as forças. O segundo, as fraquezas. O terceiro, as oportunidades. E o quarto, as ameaças. Vamos então pegar um papel para a gente conseguir colocar tudo isso aqui em prática? Vamos lá. Então, explicando melhor para vocês aí.
Nesse primeiro quadrante, que são as forças, a gente precisa colocar quais são os nossos talentos, os nossos dons e as nossas habilidades. Coloquem aí, o que vocês têm de talentos, de dons e de habilidades. Coloquem aí para a gente fazer depois um novo exercício. É importante que a gente consiga se enxergar, gente. Então, nas suas forças, quais são os seus talentos, seus dons e as suas habilidades? Colocaram? Coloquem pelo menos 3. Agora a gente vai para as fraquezas, ou ainda melhor, os pontos que eu sei que eu preciso melhorar. Então, que aspectos do meu comportamento e do meu relacionamento social eu preciso mudar ou eu posso melhorar? Então, dos comportamentos que eu tenho hoje em relação a relacionamento social, o que eu posso melhorar? Então, pode ser que eu tenha lá a questão da comunicação. O que eu posso melhorar na minha comunicação? Né? Imaginem aí, pontos a melhorar na comunicação. A forma como eu falo, a rapidez, né? O tempo que eu quero de resposta. O que eu posso melhorar hoje? Preencham aí pelo menos 3 questões. No terceiro aqui quadrante, a gente vai falar de oportunidades. E o que é isso? Novas habilidades que eu posso adquirir. Sabe quando a gente enxerga, muitas vezes lá no outro, pontos que a gente não tem, né? E que a gente pode trazer, porque a gente tá vendo que na vida dele isso trouxe muitas facilidades, né? O que eu posso desenvolver? O que eu posso transformar de forma a conduzir tudo isso em ações? Coloquem aí pelo menos 3, né? Então a gente já tem aí os nossos talentos, os nossos dons e as nossas habilidades. Pontos que a gente pode, que a gente já tem. Olhem lá as forças. Que pontos nelas que eu posso melhorar? E depois as oportunidades, aqueles que eu não tenho e que eu posso desenvolver. Coloquem aí, vocês estão desenhando aqui o perfil de vocês. E por último, as ameaças. O que pode me impedir de alcançar os meus objetivos? Só que nesse sentido são fatores externos. Então, por exemplo, a pandemia, ela pode me impedir de atingir os meus objetivos? Se sim, coloquem aí. Entre outras coisas, as minhas reações, né, aí com outras pessoas, podem impedir que eu atinja os meus objetivos? Se sim, coloquem aí, mas não deixem de colocar como ponto a melhorar também. Então, montem aí a SWOT de vocês. É importante, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, de forma positiva. Feito a SWOT, como é que estão essas minhas competências? Você deixou alguma de fora? Será que ficou alguma coisa? Se ficou alguma coisa, a gente vai começar a descobrir a partir de agora. Né? Vamos praticar mais um pouquinho? Então, eu queria dizer o seguinte para vocês. Nesse mesmo papel que vocês montaram a SWOT, pensem em uma pessoa que vocês admiram. Vamos lá. Pode ser alguém que esteja próximo a vocês ou alguém que esteja distante, mas que vocês admiram, como, por exemplo, um ator de TV, né? Mas vamos imaginar alguma coisa que seja alcançável, né? Então, muitas pessoas falam em relação ao pai, à mãe, um irmão, um amigo. E você? Escrevam aí o nome de uma pessoa que você admira. Feito isso, agora pensem em 3 coisas que vocês admiram nela. Essa pessoa, mais uma vez, tem uma boa comunicação, ela tem ótimas habilidades sociais, ela interage bem, é uma ótima negociadora. O que vocês admiram nessa pessoa? Preenchidas essas 3 coisas, eu queria aqui já dar um recadinho para vocês. Tudo que a gente vê no outro é nosso reflexo. E o que quer dizer isso?
que a gente não enxerga no outro aquilo que a gente não tem ou que a gente já está buscando se desenvolver. Então vocês podem sim, porque vocês já têm essas coisas. E eu costumo trazer alguns exemplos, né? Sabe quando a gente quer trocar de carro, que a gente só vê ele na rua? Ou quando nós estamos grávidas, que a gente só vê mulher grávida? Então isso é uma prova viva de que realmente a gente só enxerga no outro aquilo que a gente já tem ou que a gente está buscando. É exatamente assim que funciona. Então, se nos conhecermos, vai ficar muito mais fácil da gente dar os próximos passos. Foi por isso que eu trouxe para vocês esses 2 exercícios aí, que é para vocês começarem a se enxergar. Se a gente se conhecer, vai ficar muito mais fácil da gente dar os próximos passos aí, da gente tomar as nossas decisões, da gente buscar as nossas melhorias. Para falar um pouquinho disso, eu vou falar com vocês sobre zona de conforto. Né? Tudo que a gente procura pode estar a um passo da nossa zona de conforto. O que eu quis dizer com isso? Que às vezes eu estou lá quietinho com as minhas coisas, não estou buscando nada de novo, não estou buscando melhorias, mas o fato é, a gente precisa prosseguir, continuar, para a gente poder crescer. A gente precisa sair da nossa zona de controle, de conforto, né? Que é onde a gente tem o sentimento do controle realmente. É onde a gente fica lá, tranquilo. Mas será que é bom ficar só nessa zona aqui? Não é. E por que não é? Pode ser que o próximo passo que a gente dê, a gente vá para a zona do medo, que é onde vai nos faltar autoconfiança, é onde a gente começa a achar desculpas, porque a gente saiu da zona de conforto, você tem medo de errar, então você começa a achar desculpas, tá vendo? Será que eu tinha que ter saído? Já não começou a dar certo, né? Então é onde a gente acha as desculpas. É onde a gente é afetado pela opinião dos outros, isso tudo está dentro da zona do medo. Se a gente se conhecer, a gente vai conseguir dar mais um passo e ir para a zona do aprendizado, que é onde a gente começa a lidar com os desafios e os problemas. É onde a gente começa a adquirir novas habilidades, entendendo como era a sua zona de conforto. E como existem muitos benefícios para a gente ir para a próxima, que é a zona do crescimento, que é onde a gente encontra o nosso propósito, onde nós realizamos os nossos sonhos, onde a gente busca novas metas e onde a gente conquista os nossos objetivos. É a partir daqui que a gente começa a ser feliz. É a partir daqui que a gente começa com a autorrealização, né? Então, vamos praticar um pouquinho, vamos entender qual o seu momento, em que zona que você está. Pensem um pouquinho isso aí. Porque, gente, a vida é feita de escolhas, né? E qual é a sua? Que escolha que você está fazendo? O que você está fazendo para realizar os seus sonhos e para ser mais feliz? Você já parou para pensar nisso? Aí eu digo aqui, seja protagonista da sua história, da sua vida. A nossa felicidade nunca vai poder estar na mão do outro. Sempre tem que estar na nossa mão. E para isso, a gente tem que se conhecer, para a gente conseguir dar o próximo passo e atingir lá a nossa zona do crescimento. É sobre viver e não sobreviver. O que você está fazendo para viver melhor? Isso está na sua mão. Só depende de você. Sair da zona de conforto e continuar dando esses passos aí até você atingir o seu objetivo maior. Só que para a gente conseguir tudo isso, existem algumas competências que vão facilitar a nossa vida e que elas podem ser conquistadas através da inteligência emocional. Que competências são essas? Vamos conhecer um pouquinho? A primeira competência é a adaptabilidade, que é a habilidade de se adaptar às novas realidades. Como é que está vivendo essa pessoa que não se adapta aos momentos, gente? Que não se adapta a essa nova realidade? Com certeza ela está sofrendo.
A adaptabilidade, ela nos mostra que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Como assim, Cláudia? Todo mundo que é resistente acaba sofrendo demais. O resistente é ruim para ele, porque ele não busca informações, não busca conhecimento para continuar. É ruim para o outro que está com ele, que sempre tenta impulsionar, fazer essa força contrária aí, e isso acaba ficando cansativo para os dois. Quem não se adapta, quem não busca, né, se adequar, se adaptar às mudanças, fica uma peça fora do quebra-cabeça. Fica uma carta fora do baralho. Isso é ruim para ele, é ruim para a equipe, é ruim para a família, é ruim para todo mundo que convive com ele. Essa resistência é muito ruim, ela faz a força contrária. E isso é ruim para a pessoa e para quem está em volta dela, para quem está no entorno dela. Né? Nós precisamos nos adaptar. A gente não sabe como vai ser o mundo daqui para frente. O que a gente sabe é que o mundo mudou e a gente precisa se adequar. E será que ele vai parar como ele está? Não. Tudo isso, a pandemia, né, tudo isso que a gente passou agora, veio para nos mostrar que a gente precisa ser mais flexível. Que a gente precisa adquirir essas competências para a gente viver melhor. Para a gente se dar a chance de dar o próximo passo. Ser resistente é muito ruim para nós e para os outros. Uma outra competência que vem com a inteligência emocional é o equilíbrio emocional, que é a habilidade que a gente tem de analisar as emoções e se posicionar de forma consciente. Como assim? Não tomar como pessoal situações que não dizem respeito a você. Não adianta, isso é muito ruim. Isso vai ser ruim para todos. Toda vez que eu levo para o pessoal, o que acontece, gente? Eu acabo me desentendendo com a outra pessoa. Eu não aprendo. Eu não enxergo que eu preciso fazer diferente. Que eu preciso resolver os problemas. A resolução de problemas é uma outra competência que vem com a inteligência emocional, que é a habilidade de ler o problema sem se envolver emocionalmente. Se eu não me envolvo emocionalmente, fica muito mais fácil de eu propor soluções. Se eu levar para o lado pessoal, se eu me desequilibrar e levar para o lado pessoal, eu não vou conseguir resolver os problemas. Então, o foco, muitas vezes, é no processo, no problema. Só assim eu vou conseguir propor soluções. Se vocês verem alguém discutindo, intervenham e falem, gente, vamos resolver isso aqui? Não importa quem fez ou deixou de fazer, mas qual é a melhor maneira de fazer? Me tragam aqui soluções. Proponham soluções. Essa é uma competência também importantíssima para o dia de hoje, né? Para o mundo atual, para esse momento atual. Empatia é aí uma outra competência que vem com a inteligência emocional. É a habilidade de ler o outro e as suas necessidades e se posicionar entendendo os seus limites. Vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando todos os componentes da inteligência emocional? Né? Olha, a empatia, a questão do autoconhecimento, para eu saber até onde eu posso ir com a minha emoção. A autorresponsabilidade, saber até onde eu posso ir. Para então eu ter a empatia com o outro. Só que eu só vou ter isso se eu tiver aí o que a gente chama de habilidade social, né? Onde a comunicação é uma das ferramentas. E é a mais poderosa para a gente conseguir treinar a nossa inteligência emocional. Se eu tenho essa comunicação, eu vou conseguir observar sem julgar. Eu vou conseguir entender. E não só entender, como analisar as necessidades. Analisando as necessidades, eu consigo formular o que eu quero e o que o outro quer. A comunicação ela é importantíssima para que eu consiga me relacionar, para que eu consiga trocar.
para que eu consiga contribuir para que todo mundo consiga evoluir. Comunicação é tudo. A gente precisa saber ouvir. E mais do que saber ouvir sem julgar. Eu só vou conseguir saber ouvir sem julgar se eu tiver empatia. Se eu entender que o outro é diferente de mim. Né? Que nem tudo que eu conheço ele conhece. Nem tudo que ele conhece eu conheço. Eu preciso, então, saber ouvir sem julgar. Se eu tenho uma boa comunicação, não tenho nem dúvidas que vai ser muito mais fácil negociar. E negociação não é só dentro da empresa. Negociação é na nossa vida pessoal também. Nós não negociamos a todo momento com quem está próximo de nós, seja no ambiente de trabalho ou dentro das nossas casas, no nosso ambiente familiar? Eu acredito que sim. E a negociação, ela é a habilidade de entender as necessidades e saber fazer pedidos eficientes. Tudo isso aqui está ligado à comunicação, né? Então, foco no objetivo. A essência da negociação, ela não está em concretizar algo. Venci, consegui, derrotei, consegui fazer com que ele soubesse que eu tinha razão. Não é isso. A essência da negociação, ela está em criar relacionamentos. Tanto que muitas vezes a gente está lá negociando um produto ou um serviço ou mesmo uma situação com alguém e nem sempre eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Mas só de ter conversado com aquelas pessoas, eu já criei relacionamentos para uma próxima negociação. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Né? Não é sempre concretizar, ganhar, receber algo, mas sim gerar relacionamentos. Então, aqui, as competências hoje que a gente conquista, se a gente tiver lá trabalhado a inteligência emocional, são, então, adaptabilidade, equilíbrio emocional, resolução de problemas, empatia, comunicação e negociação. E agora eu queria perguntar para vocês, essas questões aqui, essas competências, elas estão lá na SWOT de vocês? Se não estão, aproveitem para complementar. Onde está a adaptabilidade lá na minha SWOT? No quadrante, já como habilidades, como dom, ou algo que eu posso melhorar, ou algo que eu tenho que adquirir. O equilíbrio emocional. Ele é um ponto forte meu, é um ponto que eu preciso melhorar, ou é algo que eu não tenho e que eu preciso desenvolver? Resolução de problemas, como é que eu estou? Em que quadrante está? Empatia, comunicação, negociação. Em que quadrante que está todas essas competências? Nós sabemos que não é fácil a gente já ter tudo isso como um dom, como um ponto forte, porque muitas vezes a gente precisa mudar o nosso modelo mental. As construções, elas já estão criadas na nossa mente. A gente já tem lá os conhecimentos prévios, as crenças, os preconceitos, as convicções, baseados nas experiências que a gente viveu. Mas será que eu não preciso virar essa chave? Precisa. Porque o preconceito, ele não nos permite olhar e pensar e agir diferente. Porque a gente sempre vai trabalhar em cima daquilo que a gente já conhece. Isso não tem chance de dar certo. Então, os modelos mentais, eles precisam ser mudados, né? A gente pode mudar. A gente pode transformar. A gente precisa sair desse modelo, né? Ou mudar esse modelo. A gente não pode estar preso a esses modelos mentais. Sempre tem uma nova forma de fazer. Porque, mais uma vez, se o mundo mudou, a gente também vai precisar mudar. E muitas vezes, para isso, o que a gente vai ter que fazer? Atualizar o que a gente chama, né, de mindset. E o que é isso, Cláudia? O que é esse nome aí que parece ser tão difícil, né? Na verdade, a gente precisa ter disposição para se olhar, senão a gente não vai conseguir fazer lá a nossa autoanálise, né?
É preciso estar disposto para se investigar. A gente sabe que não é fácil, é dolorido, mas a gente sabe que depois é incrível. Vale muito a pena. Mais do que olhar a gente vai ter que observar o outro também. Porque é nessa relação com o outro que a gente vai se ver. Além de se olhar o outro, a gente vai ter que agir. Nós vamos ter que colocar tudo isso em prática. Então, essa é a forma que a gente tem de atualizar aí o nosso Mindset. Então, vamos recapitular um pouquinho tudo que a gente conversou aqui em relação à inteligência emocional, né? O que a gente precisa entender hoje é que existe um novo normal, onde a gente precisa repensar as nossas rotinas aí, o nosso trabalho, a nossa forma de apresentar as questões, porque o mundo está diferente. Só que para isso, a gente vai ter que desenvolver as nossas habilidades sociais. E como é que eu faço tudo isso? Fazendo a gestão da minha emoção. E eu só consigo fazer essa gestão se eu tiver inteligência emocional. E para isso, eu vou ter que trabalhar os componentes da autoconsciência, que é conhecer as minhas emoções, trabalhar a minha autogestão, que é gerir essas emoções, e trabalhar a minha autorresponsabilidade, saber até onde eu posso ir. Para que então eu tenha empatia, que é entender o lado do outro, na perspectiva dele, e desenvolver em mim as habilidades sociais, principalmente a questão da colaboração. Só que eu só vou conseguir trabalhar todas essas questões aqui se eu me conhecer, e uma das ferramentas que eu posso utilizar para isso é fazer a minha SWOT pessoal. Me conhecendo, eu vou conseguir dar o próximo passo, porque eu sei até onde eu posso ir. Né? Eu sei que eu vou conseguir sair da minha zona de conforto, passar pela zona do medo e atingir lá a zona do crescimento, sofrendo menos. E adquirindo, então, assim, as minhas competências essenciais para o mundo em que a gente está vivendo hoje. Que são as competências que vão ser conquistadas através da inteligência emocional. Adaptabilidade, equilíbrio emocional, resolução de problemas, empatia, facilidade na negociação e na comunicação. Para que eu consiga me sentir seguro para virar essa chave, para mudar esse mindset. Onde o caminho da ação vai ser muito mais fácil. Para que eu consiga, então, atingir os meus resultados na minha vida profissional e pessoal. E entender que eu estou nesse centro, que tudo depende de mim. Se eu tiver todas essas mudanças, se eu reconhecer e se eu adquirir todas essas competências, então eu vou ter grandes resultados aí, tanto na minha vida pessoal quanto no trabalho. Isso é muito prático, né? E fazendo esse resumo, a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito fácil. Para isso, eu queria trazer para vocês aqui, para vocês entenderem o quanto é importante a inteligência emocional. A partir do momento que a gente adquire isso, a gente tem hábitos, né, que só vão nos trazer benefícios. E eu queria que vocês entendessem essa prática para vocês enxergarem o quanto é importante a gente buscar a inteligência emocional. Pessoas com inteligência emocional, elas se cercam de mentores. Isso mostra o quê? Que elas estão sempre buscando melhorar, sempre buscando conhecimento para melhorar. Essas pessoas, elas se conectam com pessoas. Se conectar com pessoas é se relacionar. E relacionamento é tudo nessa vida, né? Tanto para as minhas questões pessoais, quanto para as minhas questões profissionais. Um outro hábito é estabelecer limites. As pessoas que têm inteligência emocional, elas sabem até onde elas podem ir. Elas não invadem o espaço do outro. Invadir o espaço do outro, muitas vezes, gente, não é só desrespeitar o outro, mas é pegar mais coisas para a gente fazer, trazer para nós responsabilidades que não são nossas, e isso é ruim. Então, um hábito aí da inteligência emocional é estabelecer limites.
Um outro hábito que essas pessoas têm elas pensam e olham para frente. O que ficou para trás vem como conhecimento, para que a gente se fortaleça daqui para frente e dê os próximos passos, para a gente sair então da nossa zona de conforto e prosseguir aí com as ações para a gente atingir a zona do crescimento. Elas aprendem com seus erros, ótimo, né? Conhecimento adquirido, né? Momentos que a gente passa, podem ter aí erros que a gente não precisa fazer daqui para frente, né? Para que não fique mais difícil. Essas pessoas procuram ser mais felizes, eu não tenho nem dúvida disso. Né? Que a partir do momento que elas adquirem aí todas essas competências, elas serão mais felizes. Elas resolvem os problemas sem raiva. Olha isso. Elas estão em constante aprendizado. Porque se elas olham para frente e aprendem com seus erros, não tem como a gente não adquirir aí, né, novos aprendizados. E focam no positivo. Então aqui, motivos maiores, né, para a gente adquirir não tem aqui quando a gente já começa a ver os hábitos das pessoas que têm inteligência emocional. E isso é fato, isso é real. Então a gente está trazendo aqui para vocês informações que não são só teóricas, mostrando aqui de verdade que a gente só tem a ganhar com a inteligência emocional. Estamos aqui partindo do princípio, né, como com essa frase do Einstein, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais vai voltar ao tamanho original. Então a gente acredita que vocês aqui, com mais um pouquinho desses conhecimentos que foram trazidos aqui hoje, vocês também vão ver coisas diferentes, né? A cabecinha de vocês nunca mais vai ser do tamanho como ela é quando ela começou. Isso é na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente vem adquirindo coisas, né? Então, nós acreditamos que hoje vocês já são muito diferentes de quando vocês começaram a vida de vocês. E nós esperamos, com esses conhecimentos aqui, com essas teorias e com essas práticas, trazer um pouquinho mais para a bagagem de mão de vocês. Nós acreditamos que as pessoas podem ser diferentes daqui para frente. Vocês já têm muita coisa nessa bagagem. E queremos aí, com esse conhecimento, colocar um pouquinho mais, para que tudo seja mais fácil daqui para frente. Então, vamos conhecer e entender um pouquinho nossas emoções, para a gente conseguir aprimorar as nossas competências e atingir os nossos resultados? Se a gente fizer isso, a gente vai, então, aprender a cuidar um pouco mais de nós, porque só assim a gente vai conseguir cuidar do outro. Muito obrigada pela participação aqui de vocês, por vocês estarem aqui e por confiarem aí no nosso trabalho. Seguimos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada.